Olá, amigas. Esses dias eu estava jantando com um casal, eles têm uma bebezinha de 11 meses. E a gente começou a conversar, eu com a mãe, né, da criança, e eu estava lembrando de uma situação de quando a minha filha engravidou. Eu estava falando para ela que eu cheguei no Pilates, conversando com a instrutora de Pilates, e ela virou para mim e falou assim: nossa, que legal, sua filha engravidou, né? Muito bacana, mas olha, eu sinceramente não quero ter filhos porque eu sou muito egoísta. Essa foi a palavra que ela usou. Aí, na mesma semana, eu conversando com outra pessoa casada também, ela falou assim, a mesma coisa. Ela disse assim: parabéns, você vai ser avó, mas olha, eu não quero ter filho, não. Eu sou muito egoísta. Eu não quero abrir mão da minha vida, do que eu gosto de fazer para cuidar de criança. E eu ouvindo aquelas duas pessoas, na mesma semana, eu pensei, meu Deus, as pessoas estão assim. Mas é o retrato da humanidade. Elas não querem abrir mão de nada por alguém, por outro, por uma vida, né? Eu estou falando de filho porque foi um assunto que surgiu essa semana, né, com esse casal. Mas, na verdade, no geral, o mundo está assim. As pessoas estão muito egoístas. E eu estava lendo aqui em 1 Samuel e retrata muito bem esse tipo de egoísmo. Olha só. Em 1 Samuel, no capítulo 29, depois o capítulo 30 em diante. Eu vou ter que resumir, tá, gente? Talvez eu esqueça algum detalhe, porque é um capítulo bem grande, 2 capítulos, né? Mas eu vou tentar resumir. Aqui conta que se juntaram o rei de Gate junto com os filisteus e foram subir contra os israelitas. E Davi foi junto porque Davi estava ali, era fiel ao rei, né, que tinha ajudado ele e tal, e foi. Aí os filisteus falaram, olha, eu não quero ele aqui com a gente não, porque ele pode se virar contra nós, então manda ele embora, eu não quero ele aqui. E o rei de Gate falou assim, mas olha, eu sei, Davi, que você é fiel, mas eles não querem você, então volta. Volta porque eles não estão se agradando da tua presença aqui. Então, Davi retornou com os homens. Caminharam durante 3 dias. Só que nesse intervalo que ele estava fora, os amalequitas foram lá e destruíram a cidade. Levaram cativo o povo, não matou ninguém, mas levou cativo todo o povo, família, todo mundo. E quando eles chegaram, que eles viram a cidade destruída, queimada, e todo mundo, né, tinha sido levado cativo, eles ficaram tão angustiados, começaram a chorar até não ter mais lágrima nos olhos. E os homens que acompanhavam Davi ficaram tão revoltados, indignados com aquela situação, que eles começaram a querer apedrejar Davi. Talvez eles... Olha, Davi, se a gente estivesse aqui, isso não teria acontecido. A gente subiu para ir lutar, uma luta que nem era nossa, e agora estamos aqui nessa situação. Cadê a nossa família? E eles queriam apedrejar Davi. Davi, naquela hora ali, começou a orar, buscar Deus, e Deus foi dando força para ele, né? Para ele passar daquele momento de desespero e de susto. Aí, quando Davi recuperou a força, a confiança em Deus, ele orou, né? Pediu ao sacerdote para consultar a Deus se ele deveria ir, e Deus disse, pode ir atrás deles, que você vai libertar os seus familiares e vai trazer tudo de volta, pode ir. Então Davi foi. E nisso que ele foi, ele levou 600 homens. Só que quando chegaram próximo ao ribeiro, então 200 ficaram ali guardando as bagagens e 400 seguiram com Davi. Chegando lá, eles conseguiram resgatar a família, pegaram os despojos e voltaram. Quando chegaram ao ribeiro de Bessor,
onde estavam os 200 homens que não puderam ir junto porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. Ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns maus e perversos, vadios, pessoas que estavam ali, mas coração ruim, que estavam entre os homens de Davi, declararam: eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Nada desses despojos. Nada. Levem apenas as suas mulheres e seus filhos e vão embora. Eles não foram com a gente. Eles ficaram aqui cuidando das bagagens. Eles não recebam nada. Porém, Davi respondeu: não, meus irmãos. O Senhor nos guardou e nos ajudou a derrotar o inimigo que tinha nos atacado. Acaso pensam que alguém vai dar-lhes ouvidos? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram à batalha e uma parte para os que tomaram conta da bagagem. Gente, isso é muito bacana. Não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Aqueles homens que ficaram com aquela mesquinhez, sabe? Egoísta. Eu fui lá, batalhei, fiz, e eles ficaram aqui. Se a gente estava cansado e a gente foi, por que eles não podiam ter ido? É o mundo que a gente vive hoje. Se eu faço, por que você não faz? Se eu dou conta, por que você não dá conta? Mas sabe qual é a descrição que aqui na Bíblia fala sobre esse tipo de gente? Pessoas maus e perversas. Maus e perversas, que pensa desse jeito de que, não está fazendo igual a mim, não merece. Não merece receber dos despojos. Davi falou: não, meus irmãos, longe de mim tal coisa. Você acha que eu vou dar ouvido a esse pensamento de vocês? Negativo, não vou dar ouvidos, não. Eu não vou pelo pensamento de vocês. A mesma parte que vai ser dada a quem foi na guerra vai ser dada para quem ficou guardando a bagagem. E sabe, eu estava conversando isso com o Luiz, aí ele falou assim: filha, ninguém sabe as lutas que esses 200 homens enfrentaram, né? Eles não estavam cansados à toa. Não era porque eles queriam apenas descansar. Eles realmente eles tinham lutado muito para eles terem chegado na exaustão. E Davi sabia reconhecer isso. Os homens mesquinhos, avarentos, egoístas que estavam ali, não sabiam. Só viam assim. Eu fui e dei conta, eu estava junto com eles também lá na outra batalha, e aí não sei o quê. Mas Davi, ele tinha um coração bom. E ele disse: não, longe de mim tal coisa, nada disso. O que vai ser dado para um vai ser dado para outro. E daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel. E é assim até hoje. E sabe o que é legal? Quando Davi chegou na cidade de Ziclag, mandou aos anciões uma parte do que havia trazido, dizendo: eis um presente para vocês. Nós tomamos isso dos inimigos do Senhor. Davi abençoou os anciões, os líderes, aquelas pessoas que não foram à guerra, que não foram. Mas eram pessoas que a vida toda também lutou, batalhou. Eles foram também presenteados. E isso mostra o coração de um homem bom. Mas o mundo não é assim. O mundo é muito egoísta. O mundo está num nível de egoísmo fora do normal. Só Deus é que conhece a história de cada um, não é? Quando alguém chega para mim contando a história da sua vida, eu começo a ver a pessoa realmente como ela é, o que ela viveu, o que ela passou. Um dia, estava eu, Luiz e um casal. E a gente estava
conversando, e eu nunca tinha conversado com esse casal sobre nada assim, pessoal, nada. Quando esse casal começou a ouvir a nossa história, eles ficaram assim, impactados. Eles, poxa, vocês viveram isso? Porque as pessoas não conhecem a história do outro. Elas não têm noção do que é a vida do outro, do que foi a vida do outro. Mas ela julga. Tá bom, amiga? Isso é só pra gente pensar um pouco. Pra gente ficar analisando como é que a gente age nos dias atuais. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.